Uma boa tarde aí para todos os irmãos. Sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019. Esse é o quinto estudo, da nossa série Under My Cut, que a gente está começando a fomentar alguns aspectos bíblicos que nós usamos como formas de entender o caráter de um OTMF, nômades principalmente, para o trabalho da obra de Deus. Deixa eu dar um rápido recado para vocês. Nós estamos já há algum tempo trabalhando para ter a oportunidade de nós fazermos algumas coisas aqui no Chile que nós viemos com a intenção de fazer, mas o projeto acabou tomando um rumo completamente diferente. Então eu quero que vocês fiquem atentos aos anúncios, tá? As coisas que nós temos aí compartilhado com vocês, com a intenção de realmente ter de vocês também algum apoio, para os projetos que nós estamos realizando aqui nesse país e também para onde quer que nós formos, A gente não sabe bem quanto tempo vamos ficar aqui, enquanto tiver a oportunidade da gente compartilhar da mensagem do Evangelho e apoiar as pessoas, nós vamos ficar. Tá? Então eu peço que vocês fiquem atentos aí à fanpage. Se você não for muito trabalho para você e você acha que vale a pena, eu peço que você também convide seus amigos a curtirem nossa fanpage aqui no Facebook. Lembrando que os estudos são ao vivo pela fanpage no Facebook e depois são também gravados ali e estão inseridos no nosso canal do YouTube. Tá? Então esse é o quinto estudo da série Under My Cut, que é falando sobre caráter, cara? Estamos falando sempre sobre caráter e sobre como nós trabalhamos, E como gera crise, Nem sempre as pessoas entendem a nossa cabeça. Nós decidimos, então, fazer uso desses estudos para poder formar e identificar esse tipo de coisa. O tema do nosso estudo hoje é tornando homens fracos em homens fortes, E com base nisso, eu gostaria que nós estudássemos aí na primeira carta a Coríntios, a partir do capítulo 8, e vamos ler os versículos de 9 até o 11, que diz assim: Mas vocês devem tomar o cuidado para que sua liberdade não leve outro irmão mais fraco a agir contra a própria consciência dele e assim pecar. Pois se alguém com a consciência mais fraca vir você com seu conhecimento superior comendo no templo de um ídolo, ele não será encorajado para comer o que foi oferecido a um ídolo? Então, por causa de seu conhecimento superior, o irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, será destruído. Esse é o texto. 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 9 a 11. Que Deus aí nos abençoe nessa conversa que vamos ter. Existem dois fatores importantes aqui para você poder entender o contexto desse texto aqui. Paulo está falando da fragilidade de conhecimento, tá? Não é uma coisa de escândalo, não é uma coisa de perda de fé, não tem relação com isso, é uma interpretação das coisas. O que acontece? A cidade de Corinto era uma cidade relativamente desenvolvida para a época, Era um local de chegada de muitas pessoas, de mercadores e tal, era um bom centro comercial, o que também fazia com que Corinto tivesse no seu território templos de adoração aos deuses romanos. Inclusive, se eu não me engano, aí estava inserido o templo de Diana. Deixa eu até confirmar isso. Eu acho que era o templo de Diana que estava aí. O grande ponto é que nos templos, nos tempos e nos templos dos quais estamos falando, por exemplo, aqui a gente tem um mapa de Corinto, olha, mais ou menos para que você entenda como é que funciona essa situação aqui, tá vendo? É um mercado, aqui temos a berma, cara, que são todas as coisas que faziam uma cidade parecer populosa, o templo de Otávia, que são templos que eram construídos pelos imperadores em favor de suas esposas, o Odeon, que era tipo um anfiteatro, Aqui, nessa imagem aqui, a gente já tem o Acrocorinto, rocha íngreme com cume plano,
né, que denomina a cidade. Havia antigamente o templo de Afrodite, não era Diana, era Afrodite. Templo de Afrodite, nós já sabemos o que rolava no templo de Afrodite, né, cara? A palavra afrodisíaco, né, da ideia de sexualidade e tudo, de sacerdócio, da feminino principalmente, né, cara? Que eram aí as prostitutas cultuais, né, que eram sacerdotisas de determinados templos, e ali nesses templos também, a parte, né, da questão sexual, que haviam orgias sexuais, também eram feitos sacrifícios a animais e em grande escala. O que acontece é que esses sacrifícios de animais eram animais nobres, obviamente, né? Assim como todas as crenças da antiguidade, inclusive a crença judaica, para poder um animal ser oferecido em sacrifício de agradecimento, voto, perdão de pecado, dependendo da visão de cada uma dessas doutrinas que haviam antigamente, o animal sempre tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal de boa qualidade, um animal tenro, né, para que essa coisa pudesse ser feita. Então, com a grande quantidade, né, de carne que sobrava, os sacerdotes e sacerdotisas, perdão, estou com uma gripe, cara, que tá difícil de sair, já acabou, mas continua esse pigarro. Os sacerdotes e sacerdotisas faziam uso pessoal dessa carne, do sacrifício para alimentação, mas sobrava muito, eles levavam para o mercado e vendiam essas carnes. Então esse capítulo ele está lidando sobre todas essas situações. Primeira situação, a de comer num templo, junto com o sacerdote, junto com os adoradores dessa doutrina. Em segundo lugar, estava o comprar ou não carne no mercado, porque parte dessa carne nobre era vendida a um preço barato, acessível, então você podia ir no mercado comprar uma boa carne, mas essa carne barata vinha também de sacrifício no templo. Em terceiro lugar, tinha a questão, né, como as pessoas iam ver isso, como as pessoas iam identificar isso diante do contexto, né, de, pô, cara, o cara é cristão, tá comprando carne no mercado, tá comendo no templo, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Tudo uma questão de interpretação. Primeiro questionamento que o apóstolo Paulo faz, né, quando ele está dando essa abordagem, quando ele está fazendo essa abordagem, ele começa questionando o que é o ídolo, né? Por exemplo, o versículo 4 mesmo, capítulo 8, diz assim: então, em relação à comida oferecida em sacrifício aos ídolos, sabemos que os ídolos não é coisa nenhuma no mundo e que existe um Deus. Essas coisas são invenções do homem. Pois ainda que existem muitos que são chamados de deuses, tanto nos céus como na terra, e algumas pessoas realmente adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe somente um Deus, o Pai que criou tudo e que nós vivemos para Ele, e que existe somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem Deus faz tudo e por meio de quem nós existimos. Mas, aí vem o questionamento, versículo 7. Nem todos têm esse conhecimento, e alguns já estão acostumados a pensar em ídolos como algo real. Então, quando comem a comida que foi oferecida aos ídolos, pensam neles como deuses reais, que estão sendo adorados em suas consciências fracas, são contaminados. Então, o grande ponto da fraqueza nesse contexto da carne e dessa carne aos ídolos não é para você parar de comer carne mesmo. Ele está falando de ídolo aqui. E nem sequer está falando para parar. Está falando para você ter discernimento da consciência fraca de um irmão. Esse é o contexto do livro. E ele diz no final, obviamente, ele vai dizer: então, versículo 13, se o que como leva o meu irmão a pecar, no sentido de consciência, ou seja, fazer ele, com a sua consciência fraca, entendendo que está adorando um Deus, sentar e comer em adoração a esse Deus, se o que eu estou fazendo leva o meu irmão a fazer isso, então nunca mais vou comer carne, pois eu não quero fazer meu irmão cair em pecado. O ponto principal desse texto, o ponto primordial do texto está na consciência, na interpretação, no modo em que nós vivemos nossas vidas. Eu tive oportunidades em nossas viagens como missionários aí, que a gente foi para alguns lugares, e em alguns desses lugares era muito comum ver cristãos que, apesar de terem a fé cristã que nos ilumina, que nos livra de todas as superstições,
que nos fazem ter uma interpretação completamente diferente da vida, ainda ter medo, por exemplo, do chinelo virado que minha mãe vai morrer. É até engraçado esse negócio, porque o cara era crente, se supõe, né? Ah, não, porque Jesus, porque a paz, porque o Espírito Santo, porque isso é... Mas viu um chinelo virado, meu irmão, faz isso não, cara, vai morrer minha mãe. Fala, rapaz, que misturança na cabeça das pessoas. Isso chama-se consciência fraca. Isso é uma consciência muito fraca, cara. É uma consciência que ainda não foi nutrida pela verdade, não foi contaminada pela verdade que escuta. E isso pode gerar que você que tem uma consciência mais forte entende que essas coisas são superstições, que os ídolos não existem, essas entidades não existem como são faladas, não é disso que se trata, elas não têm esse poder que é pregado a elas. Então eu com minha consciência, meu irmão, se eu vou sentar para comer, me convidou um amigo, o cara aí, então eu vou e sento, como, passa um cara, meu irmão, ele está comendo com idólatra, então eu vou lá comer. Esse é o ponto da mensagem, evitar esse tipo de coisa. Porém, não existe na consciência do apóstolo Paulo, nesse texto, que nós mantenhamos os fracos fracos. O fraco precisa se fortalecer. O fraco precisa ter a consciência dele fortalecida, para que ele não mais fique tão suscetível ao que acontece na vida do irmão, para ele poder rapidinho encontrar a ocasião, para ele se sentar de novo em adoração a outro ídolo. E isso se aplica a muitas coisas na vida cristã. Nós vivemos um tempo cristão onde as nossas consciências de fato são fracas, cara. A gente não pode usar uma roupa preta. A galera tem crise comigo como pastor porque eu gosto de roupa preta. Ah, não sei o que, eu sou pastor de preto, fica assim meio bolado. Falou, meu irmão, desde quando a roupa preta é do diabo, cara? Antigamente, os sacerdotes de Deus usavam roupas escuras, velho, como sinal de sacerdócio. Mas o que tem a ver a cor, se usar escuro, se usar branco, se usar preto, se usar verde? Muita consciência fraca, e se a gente for levado pelas consciências fracas, se nós formos empurrados por tais consciências fracas, o que vai acontecer com cada um de nós é que nós vamos cair no problema de ter nossas vidas extremadamente enclausuradas e nós que somos fortes vamos a passar a nos comportar como pessoas fracas a causa da consciência fraca do meu irmão. E isso nunca foi desejo de Deus. Precisamos tornar homens e mulheres fracos em homens e mulheres fortes. Como se faz isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter um discernimento muito real do mundo real, da palavra comparada com o mundo real. Dentro de todo esse contexto que nós vivemos, dentro de tudo isso que nós estamos vendo, é muito importante isso. Que as nossas consciências se fortaleçam da palavra. Não é só ser ouvintes ou leitores da palavra, é ser contaminados pela palavra, para que essa palavra coloque o meu espírito em ordem, para que eu possa entender e discernir o que é do que não é. Lembrem que nós também já comentamos que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. Comentamos que não podemos interpretar coisas espirituais com temores da carne e nem podemos interpretar coisas da carne com temores do espírito. Cada coisa tem o seu lugar. Eu não estou te incentivando, meu irmão, a você ter uma vida irresponsável, uma vida que não dê em nenhum momento margem para as pessoas pensarem a respeito do cristianismo, porque aí você se torna um oportunista. Não jogue sobre minhas costas as coisas que você tem vontade de fazer, mas enquanto nós não temos uma consciência de Cristo, a consciência do Espírito Santo, a consciência de discernir as coisas com a mente de Cristo, nós vamos ser sempre pessoas fracas na nossa consciência. E uma pessoa fraca na consciência é uma pessoa cheia de medo. Uma pessoa cheia de medo é uma pessoa lenta. Uma pessoa lenta é uma pessoa que não edifica. E uma pessoa que não edifica é uma pessoa que também não pode consolar. Uma pessoa que não consola o seu irmão é uma pessoa que não serve para nada, e a estes Deus vomita de sua boca. Tudo parte da consciência. Quando nós ouvimos falar do Evangelho, o ouvir falar do Evangelho gera em nós fé. E essa fé gera em nós arrependimento. Esse arrependimento gera em nós salvação. E essa salvação gera em nós desejo de comunhão.
E esse desejo de comunhão gera em nós aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento gera em nós capacidade de servir ao meu irmão, seja em sua edificação, em seu consolo, servindo como alerta ou servindo como ombro, como apoio para eles. E tudo isso nos leva a Sião, cara. Então, se eu corto o elemento consciência, se eu corto o elemento pensamento e reflexão, eu estou cortando todas as bases da fé cristã. Então, não é desejo do apóstolo Paulo que aquele que tinha a mente fraca siga com a sua mente fraca. É desejo que os fortes tenham cuidado daqueles que estão recém-chegados, porque haviam muitos irmãos em Corinto que eram recém-chegados dessas doutrinas, estavam meio que se adaptando. Você não vai chegar para o cara no primeiro dia e já empurrar para um bebê recém-nascido, vai empurrar um bife, né, cara, de churrasco, de alcatra com gordura, que vai matar ele, velho. Não é assim que acontece. As coisas têm processo. Porém, o processo precisa ser contínuo. Porque ele mesmo é o que vai dizer, em algum momento, quando é questionado sobre a sua apostolicidade, ele vai dizer, a mim pouco me importa ser julgado por um tribunal humano ou qualquer coisa, porque Deus é quem me julga, eu tenho a minha própria consciência daquilo que eu sou. Nem eu mesmo me julgo, ele vai dizer. Eu estou debaixo da graça de Deus, eu estou obedecendo aquilo que Deus está falando para mim. Aquilo que eu... Aí também se cria outra margem. Ah, então beleza, a interpretação é pessoal. Eu vou fazer o negócio de um modo que eu mesmo interprete o que Deus falar comigo, é isso aí. Não, a vontade de Deus e a interpretação correta, ela chega no seu auge interpretativo quando aquilo que eu estou fazendo edifica a igreja. O que acontece é que esses caras que dizem, ah, não, Deus falou comigo, não edificam ninguém, eles afastam pessoas da verdade. São oportunistas gerando outros oportunistas e que vão se afastando da verdade. Vão como cobra fugindo do fogo, né, cara? Pessoas que não querem que seus pecados apareçam à luz, então eles fogem da luz do evangelho. Presta bem atenção nisso. Temos que tomar o cuidado de ter nossas consciências puras, como diz o Salmo. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, esse é o que entra no templo, no átrio do Senhor. Consciência tranquila. Eu conheço a palavra, estou estudando a palavra, de pouco em pouco eu estou entendendo essa mensagem, eu estou sendo moldado, eu estou podendo edificar, porque enquanto eu aprendo, eu edifico, né? Esse é o gerúndio da palavra. Então eu vou aplicando isso à minha vida e isso vai fazendo sentido para mim, enquanto eu também dou testemunho para os outros. Tornar homens fortes, tornar homens fracos fortes, é uma das missões primordiais da OTMF, principalmente na categoria nômades. Tem gente que acha, não, cara, é mais fácil eu ser nômade porque eu não vou ter que ficar, né, com essa injeção de saco de clube. Parceiro, você está muito enganado, porque ninguém vai receber o colete se não mostrar caráter mesmo. Tem que mostrar caráter. O que a gente está procurando é ver, cara, que se o cara tem caráter, porque cometemos alguns erros, né, no passado. Erros que nós não queremos cometer mais. Não é nossa ideia cometer mais. A gente não quer cometer mais os mesmos erros. Então a gente vai avaliar o caráter. O que o cara é capaz de mostrar, meu irmão? Você quer conquistar alguma coisa? O que você é capaz de mostrar? Você quer um aumento de salário. O que você faz? Trabalha mais, não é? Se por grana você faz isso, você não vai fazer por um aspecto da vida? Eu sempre questiono isso. Você é capaz de deixar sua mulher, seu filho, seu marido em casa para poder fazer um serão, ficar aí em hora extra para poder ganhar mais. Mas, pô, meu irmão, quando trata de qualquer outra... Ah, meu irmão, pô, se não estou ganhando nada com isso. Essa é a argumentação da maioria das pessoas. Veja o nosso caráter. Esse é o caráter que a gente não está interessado mesmo. Não estamos interessados em caráter assim. Não estou ganhando nada com isso. Como não está ganhando nada com isso? Você está falando isso para pessoas que estão dedicando a vida inteira para isso aqui, cara. As bases da OTMF, as bases são da Sagrada Escritura. Nós queremos tornar pessoas fracas em pessoas fortes, assim como nós também estamos nesse processo. Não quer dizer que nós já somos fortes, que nós já estamos prontos. Não, longe disso, meu irmão. A gente também está nesse processo de ir convencendo a nós mesmos, de ir aprendendo mais de nós mesmos e desafiando-nos a não ter mais medo para não gerar toda essa carga de coisas negativas que nos afastam da vontade de Deus para nós. E é justamente por estar dentro desse processo
E o motivo pelo qual, em primeiro lugar, é o nosso amor a Deus e, em segundo lugar, o nosso amor ao TMF, o nosso amor pela nossa própria família. Porque eu me torno uma pessoa mais preparada para cuidar da minha família. Mas eu tenho medo de me expressar, as pessoas podem não gostar. Isso pode dar problema, pastor. A mim me dizem muito, olha, isso pode dar problema. E se o irmão, olha, se o irmão não faz parte, cara. Pô, mas aí vai dar problema. Pô, meu irmão, que dê problema, cara. As pessoas não entendem isso da minha cabeça muitas vezes. Eu estou preocupado em magoar o que é presente. Eu estou preocupado em magoar o que está ali, cara, com a gente. Pô, meu irmão, cara, não interpreta mal, não. O negócio é assim. Esse eu estou preocupado de magoar. Mas vem um monte de gente de não sei de onde, cara. Eu não posso entender isso, cara. E eu vou ficar preocupado. Eu tenho que ficar preocupado. Não, irmão. Nós precisamos tornar consciências fracas em consciências fortes. E às vezes isso é necessário, usando também de certa força. Usando de, olha, meu irmão, tu não quer, parceiro, vai, é psicologia. Assim de simples. Pô, mas aí você vai ficar sozinho no mundo. Ô, meu irmão, eu acredito que eu nunca vou estar sozinho. Enquanto eu for fiel àquilo que eu acredito, àquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus, aquilo que eu tenho sido abençoado a respeito da palavra de Deus, eu sei que sempre haverá algum mais que não dobrou o joelho deles a Baal, que não se dobrou ao medo nem ao temor. Eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém anda sozinho por ser fiel, não. A gente passa por problemas, a gente passa momentos de solidão, mas sempre tem um tanto de gente, como foi com Elias, como foi com Davi na cova de Adulão, que para nós e também se tem se tornado nesse último tempo um significado maravilhoso esse texto. Ninguém anda sozinho, não, cara. Seja fiel e você vai testificar isso aí. Você vai ver isso aí. Você vai ser testemunha disso aí. Então, o que nós estamos desejando com esse estudo é tornar a sua consciência. Quer ser um OTMF nômade, meu irmão? Sua consciência precisa começar a ser forte. Comece pelo conhecimento do Sagrado Texto. Comece por isso aqui. Nós aqui, ó, em português, usamos o Novo Testamento, né, que é a palavra viva, né, do nosso, que é um trabalho, né, do nosso irmão Jeff Frommel. Ele que tem trabalhado nisso aqui já há 8 anos, já está trabalhando no Antigo Testamento. Faz tempo que a gente faz uso desse texto. Ah, Cacau, eu queria então receber uma Bíblia dessa aí para eu começar a estudar. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo porque é interesse nosso que a palavra chegue até as pessoas. As pessoas precisam saber dessa palavra. As pessoas precisam conhecer essa palavra. E a partir da palavra, a fé começa a ser despertada, o desejo de conhecer dessa fé começa a ser despertado e é normal que você comece a ser confrontado para que aquilo que é fraco na sua consciência comece a se tornar forte. E então você começa a viver um outro patamar de vida. Essa é a promessa que nós temos. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nisso que eu estou dizendo. Se depender de nós da UTMF ou de mim como pastor cristão que sou, eu quero que uma consciência fraca se torne uma consciência forte. Que nós paremos de... Para com isso, meu irmão. Para com isso, velho. Um só Deus, um só Senhor, uma só igreja, um só povo. Não tem outro jeito, cara, de nós chegarmos até Deus, senão por meio de Cristo, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, assim de simples. Nós precisamos conhecer isso. Ah, meu irmão, mas aí você está falando de sua religião. Acredita em mim não, parceiro. Estuda essa parada aqui. Vamos estudar junto e vamos ver se não vai criar em você uma consciência forte. A pergunta é se você vai aguentar continuar estudando, que a maioria pica a mula dele. Sempre estão cercados de medo. Eu não posso fazer isso, cara. Meu irmão, não vai dar certo. Ô, parceiro, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a gente não, cara. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com a nossa convicção de fé. Muito menos para você ser nômade dentro da UTMF. Já não vai entrar na UTMF assim. Ser nômade, muito menos, cara. Então, por favor, eu quero pedir a você que você tenha plena convicção disso aí. Tenha plena convicção disso aí. Amarre seu coração à palavra. Conheça esse sagrado texto. Deixe-se infectar por esse texto para que você possa desfrutar desse conhecimento de modo que tudo na sua vida possa começar a mudar.
Nós precisamos tomar cuidado com os novos, os que estão chegando. Por exemplo, vamos aplicar isso ao TMF. Os nossos próximos, a gente vai devagarzinho. Mas depois que já vão passando os meses, cara, a gente, ó, meu irmão, agora vamos começar a aumentar a dose aí. Quero ver mais, quero proporcionar mais. Quando vai chegando já no tempo de decidir se vai receber o escudo ou não, meu irmão, põe as pilhas que a gente já está decidindo. Bota gás nisso aí. E para subir a nômade, nossa, mais todavia, ainda mais. Desculpa as misturas com o espanhol aqui, porque eu vivo no Chile, então o negócio aqui vai ficando mais complicado, vai embolando, às vezes, o espanhol com o português. O mais importante não é a gente permanecer fraco para ficar cuidando do que o outro faz. É a gente ser forte para a gente justamente cuidar do que nós fazemos. É essa que é a fortaleza do conhecimento da fé. Beleza? Então esse é o quinto estudo e eu gostaria que você entendesse isso. Hoje eu tenho que lidar com isso aqui onde a gente está trabalhando. A TMF está vivendo os 47 anos numa igreja aqui, que é onde a gente está pastoreando. Eu estou como pastor nessa igreja, nós estamos usando o espaço da igreja para as nossas reuniões. Tem irmão novo chegando, gente que encontra a gente pelas redes sociais e começa a procurar. Mas nós estamos hoje, no tempo que se chama hoje, lidando com os temores internos de cada uma das pessoas. E isso tem afastado as pessoas da plenitude, a inconstância, a insubordinação, o medo, a calúnia, essas coisas tudo afasta, cara. Isso aí o cara mostra logo, basta andar um pouquinho com ele. Nós não aceitamos isso. Não é porque só porque a gente não quer aceitar isso, é também por causa disso. Mas é porque isso não edifica você. E se você não está edificado, parceiro, você não tem capacidade nenhuma de edificar a ninguém. E nós queremos que todos nós sejamos úteis para a nossa própria edificação. Temos uma hierarquia, temos um projeto, temos um trabalho e tem vários cargos que ainda precisam ser ocupados e que a gente não tem tido espaço porque não chega, cara. Então a gente vai se virando como dá. Mas sempre há alguém. E chegam das maneiras mais insólitas. Então presta atenção nisso aí, parceiro. Quero convidar você a essa reflexão e peço que todos vocês prestem bastante atenção no modo que vocês têm vivido. A gente já não pode mais viver depois do conhecimento da palavra como quem não sabe para onde vai. A gente tem que ser sábio, cara, que observa, que entende, que aprende, que aplica e que ensina. Assim tem que ser sempre a nossa caminhada, a nossa estrutura. Respeite as suas autoridades. Se você faz parte de motoclube, respeita as autoridades que estão sobre você, cara. Honre sua liderança. Ocupe o seu lugar. Isso não é uma empresa para você ficar atropelando o cara para poder conquistar o lugar dele. Não. Aqui não tem lugar para vaidade. Aqui tem lugar para verdade. Diferente uma coisa da outra. E cada um de nós tem características úteis para umas coisas e outros têm característica para outras. Isso não é demérito. Isso é ordem. Chama-se economia. Lei da casa. Assim deve funcionar. Gostaria de pedir a vocês, como eu pedi no começo, por favor, prestem atenção. Estamos agora numa campanha de conseguir patrocinadores para a gente poder tocar o projeto aqui. Tem tantas coisas que nós queremos fazer, mas vocês têm acompanhado as notícias. Já fora que o preço do Chile estourou e isso gerou uma crise terrível que eles estão vivendo aqui agora. Está um quebra-pau danado aqui no Chile por causa disso. Então isso tem dificultado muito os nossos trabalhos desde o começo do ano, a alça dos preços, a desvalorização do real em relação ao peso. Agora o real estourou, está super alto, mas a gente já não tem real mais para poder trocar. O peso está sendo desvalorizado por causa disso tudo, já começa a entrar risco o país, mas foi culpa do começo. Governos anteriores, governos atuais, tudo já vem regaçando com tudo. Esses caras estão num conluio danado, não estão nem aí pro povo. O povo só paga, paga, paga. Uma hora ia dar ruim. Bom, deu ruim e nós agora estamos tentando sobreviver a isso. E eu gostaria de pedir a você, por favor, considere essas coisas. Se você pode ser mais um, existem pessoas que já patrocinam. Se você puder ser mais um patrocinador, nosso desafio agora é conseguir manter um aluguel. A parte não é para minha moradia. Eu moro aqui no projeto da igreja. Né, que é uma igreja que está em reconstrução e vai depender de mim, vai passar muita coisa ainda dura, porque eles são medrosos, eles têm todas essas características que nós temos, nós precisamos resolver isso, nós precisamos cuidar do bem-estar deles, né, para a gente poder trabalhar. Então a gente quer um aluguel para a gente poder ter a nossa sede, abrir nossos estudos bíblicos, ter o nosso local de trabalho, para a gente poder melhorar a nossa condição de vida, nossa qualidade de vida. Então tudo isso leva em consideração. Por favor, se você pode ser um patrocinador, comunique-se com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
o nosso WhatsApp oficial da OTMF, também vou deixar o nosso e-mail oficial. Fale comigo, fale com a gente, fala com a OTMF para a gente poder saber se você não é de tudo um candidato aí que pode nos favorecer para que você também seja um supporter, né, dentro dessa caminhada nossa, tá? Under My Cut, esse é o quinto estudo, vamos que vamos, One Love, OTMF, for Life, e